O senador Harold de Oliveira, alvo dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teceu diversos comentários sobre a atuação dos membros de tribunais superiores com usurpação de poderes. O senador Harold cobrou a atuação do Senado, única instituição que pode exercer controle sobre o STF. Ouça algumas declarações do senador Harold de Oliveira. Conforme o senador, é preciso fazer uma reflexão contextualizada sobre a carga de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamentos políticos, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia entre os poderes da República. O senador se manifestou sobre o PL da censura. Com o nome fantasia de combate à fake news, o PL 2630 estabelece o controle da internet. Diz combater a mentira para calar a verdade que aterroriza comunistas e corruptos, porque a internet livre não admite esquecimento. É um atentado à liberdade de expressão e de comunicação que os deputados deverão rejeitar na Câmara ou estarão eliminando a única forma de comunicação acessível e assinando a sentença de morte de suas reeleições em 2022. Oliveira também criticou a tentativa de criar nova legislação no TSE, dizendo: abuso de poder religioso é uma tentativa de calar 70 milhões de brasileiros evangélicos. É a ação dos comunistas globalistas da nova ordem mundial. Ditadura global, onde o homem integral é reduzido às suas necessidades básicas fisiológicas: orar e vigiar e orar. Após o ministro Alexandre de Moraes dar uma ordem para que o Facebook censure apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em todo o mundo, o senador disse: mais uma violência praticada contra a liberdade de expressão no bojo do absurdo inquérito das fake news. O silêncio prolongado do Senado pode acabar sendo interpretado como omissão. E lembro que omissão gera interpretações com viés de cumplicidade. Não aceito esse carimbo. O senador Harold de Oliveira viu na ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo presidente Jair Bolsonaro um início de reação. A AGU, em peça magistral solicitada pelo presidente Jair Bolsonaro, protocola a DIN no STF, questionando a censura à internet. Começa a reação às decisões ilegais de ministros do Supremo. Medida constitucional, como outras previstas: GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Sobre a denúncia feita pelo jornalista Alan dos Santos, Harold afirmou: se a denúncia de Alan dos Santos tiver viés de verdade, alguns togados estarão em maus lençóis. Os órgãos de inteligência já devem estar em campo e as próximas horas poderão ser preocupantes. Se for mentira, o descrédito irá além do próprio denunciante. Alerta máximo, Brasil. Os indícios de provas apresentados por Alan dos Santos parecem ser suficientes para a AGU requerer investigação junto à PGR. Se o Serviço de Informações do Planalto sabia ou não sabia dos fatos, ficou irrelevante. A denúncia criou a oportunidade para a ação formal. Tensões. Ficou claro que a denúncia do Alan dos Santos se encaixa no perfil da CPMI, do inquérito e da lei das fake news, que buscam criar provas para caçar o presidente Jair Bolsonaro e seu vice no TSE. Atenção, nação brasileira. É bola ou búrica? Ou é Bolsonaro, ou será o comunismo? O meu assunto aqui é registrar o abuso de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet, dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas entrarão em cena para a garantia da lei e da ordem,
segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142, encontramos: destinam-se à defesa da pátria sobre as Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais e coletivos são suspensos, como é o caso do estado de sítio. Depreende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por 9 mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, que causa perplexidade a impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas, indicando que a Carta Magna prevê ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo, externo meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado 15 segundos. nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão, já estou concluindo, senhor presidente, uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância, e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. O objetivo do meu pedido da palavra é para registrar o requerimento 1308 que fiz, protocolei à mesa, pedindo a realização de sessão de debate temático a fim de debater a harmonia e a independência entre os poderes da República, convidando, naturalmente, representantes dos poderes e mais da sociedade civil, na pessoa de renomados juristas especializados. A Constituição Federal prevê regras que regem todo o Estado, definindo a atuação de cada poder da República de forma independente e harmônica entre si.
Nos termos do artigo 2º da Carta Magna, a separação dos poderes busca evitar conflitos entre executivo, legislativo e judiciário, bem como inibir abusos e sobreposição de uns face aos outros. Ocorre que o limite do equilíbrio desse sistema é tênue e deve ser constantemente observado, dialogado e até mesmo debatido, visando garantir a correta aplicação das normas constitucionais. É nessa linha que propomos a sessão do debate temático em foco. A interferência entre os poderes tem sido noticiada diariamente pela mídia, como os atos do Poder Judiciário em ações de competência exclusiva do Poder Executivo, determinações de atos investigatórios de competência do Ministério Público e da Polícia, por parte do Poder Judiciário, fazendo-se necessário analisar se os atos são devidos ou indevidos. É imprescindível debater o papel do Senado Federal nesse momento em que vive o Brasil. Ontem mesmo, senhor presidente, colegas parlamentares, senadores e senadoras, ontem mesmo tivemos um episódio em que o presidente da Casa descumpriu ou não cumpriu uma decisão judicial. Evidentemente, não vou entrar no mérito, mas é um dos fatos que nós temos que colocar em debate. Houve realmente uma interferência. Agora, todo dia nós temos esse tipo de dúvidas e de sinalizações de interferência entre os poderes. Então, acho que é muito oportuno. Tivemos o apoio regimental de diversos senadores e de diversos líderes do Senado Federal. Então, está colocado para ser realizado, naturalmente, em data oportuna. Como todos vêm acompanhando pela imprensa, desde a última semana, meu nome foi incluído em inquérito instalado no Supremo Tribunal Federal e conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo notícias veiculadas na imprensa, trata-se de averiguação para financiamentos públicos e particulares de manifestações com críticas a instituições, principalmente ao STF. Sejam quais forem as alegações contidas nos processos, afirmo que serão vazias no que me diz respeito e que permaneço à disposição das autoridades para prestar qualquer esclarecimento. Contudo, senhor presidente, colegas parlamentares, não posso deixar de registrar alguns aspectos que chamam a atenção nesse evento. Todos os parlamentares incluídos no inquérito apoiam o governo federal. O ministro do STF, relator do processo, é o mesmo das fake news, também contrário ao governo federal. Decisões monocráticas de outros ministros buscam limitar a autoridade formal do chefe do Poder Executivo e desgastar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. O nível de convergência dessas ações parece indicar a existência de uma vontade política resultante de ativismo completamente estranha às atribuições constitucionais da Corte. Essas são, senhor presidente, alguns dos aspectos que eu queria relacionar. Agora, senhor presidente, colegas parlamentares, tivemos um momento de convergência de 3 graves crises, uma sanitária, uma econômica e agora outra na política. Tudo sobre um país que está devastado, foi devastado pela corrupção nos últimos governos. Com certeza, se a crise política não for superada, imediatamente as outras 2 crises serão agravadas a níveis inimagináveis. A chave da superação política, presidente Davi Alcolumbre, está no Senado da República e com os ministros do STF. Nós temos uma percepção interna
uma autopercepção do desempenho do Senado que não coincide com a percepção decorrente dos anseios nacionais. Nossa percepção de desempenho se fundamenta na avaliação do resultado legislativo emergencial de combate ao coronavírus e suas consequências, o que é altamente meritório.